Bem-vindo ao Bíblia Citada, onde embarcamos em uma jornada para explorar a rica tapeçaria de história, cultura e identidade encapsulada na região do Irã. Situado numa encruzilhada geográfica que algumas tradições identificam como o mítico Jardim do Éden, o Irão é uma terra rica em mistérios e curiosidades que nos convidam a mergulhar nos seus segredos. Imagine pisar em uma terra rica em tradições antigas e significado histórico, onde cada canto contém uma história esperando para ser descoberta. É como entrar num reino onde o passado se entrelaça com o presente, oferecendo vislumbres das profundezas da civilização e espiritualidade humanas. À medida que viajamos pelo Irão, descobriremos joias escondidas de sabedoria e visão que iluminam o caminho para uma compreensão e apreciação mais profundas do seu rico patrimônio. Junte-se a nós enquanto atravessamos as paisagens acidentadas e as cidades vibrantes do Irão, desvendando os fios da história e da cultura que moldam a sua identidade. Das majestosas ruínas de Persépolis aos movimentados bazares de Teherã, cada parada ao longo do caminho oferece novos insights sobre a complexa tapeçaria da civilização iraniana. No centro da nossa exploração está a intrincada rede de narrativas encontradas em textos sagrados, particularmente na Bíblia, que oferecem vislumbres dos povos antigos que habitaram esta terra. Desde os medos e persas mencionados em livros como Daniel, Isaías, Jeremias e Ezequiel até aos enigmáticos elamitas, descendentes de Sem, os relatos bíblicos pintam um quadro vívido das diversas etnias e culturas que floresceram nesta região. Imagine viajar pelas páginas de manuscritos antigos, onde cada palavra carrega o peso de séculos de história e tradição. É como olhar para uma janela do tempo, onde as histórias de reis e profetas, guerreiros e sábios se desenrolam diante dos nossos olhos. À medida que mergulhamos nestas narrativas, adquirimos uma apreciação mais profunda da rica tapeçaria da experiência humana que moldou a identidade das terras que hoje conhecemos como Irão. Eram parte integrante da sociedade iraniana, com a sua estrutura baseada em castas e práticas religiosas politeístas centradas no culto do fogo moldando a paisagem cultural. Descendentes de Jafé, sua presença na região se entrelaçou com a dos elamitas, que acrescentaram um sabor semita ao caldeirão de etnias. Imagine voltar no tempo para uma época onde os ecos de antigos rituais e tradições ainda reverberam pela terra. É como entrar numa cápsula do tempo, onde a vibrante tapeçaria da civilização iraniana se desenrola diante dos nossos olhos, revelando as intrincadas camadas da sociedade e da cultura. À medida que exploramos a vida dos medos e dos elamitas, adquirimos uma compreensão mais profunda da rica herança que moldou a identidade do Irão moderno. No entanto, foram os persas que ganharam destaque na antiguidade, deixando uma marca indelével na história do Irão. Famosos pelas suas proezas militares e perspicácia administrativa, os persas, muitas vezes referidos como arianos, estabeleceram um dos impérios mais formidáveis do mundo antigo. Imagine atravessar os antigos corredores do poder, onde os ecos das conquistas e conquistas persas ainda ressoam nos anais do tempo. É como entrar num reino onde reis e rainhas governavam com sabedoria e força, moldando o destino das nações a cada decreto e decisão. À medida que nos aprofundamos no legado dos persas, descobrimos uma riqueza de histórias e insights que lançam luz sobre a sua notável ascensão à grandeza. Em termos de língua, os povos iranianos falavam uma variedade de línguas, do sânscrito védico ao persa antigo, cada uma refletindo a rica tapeçaria da sua herança cultural. A influência destas línguas antigas ainda pode ser sentida no persa moderno, que partilha semelhanças linguísticas com línguas indo-europeias como o inglês, oferecendo pistas tentadoras sobre as ligações históricas entre culturas distantes. Imagine-se mergulhando na paisagem linguística do antigo Irã, onde cada palavra carrega o peso de séculos de tradição e evolução. É como explorar um tesouro linguístico, onde cada dialeto e fonema contam uma história de troca e adaptação cultural. À medida que nos aprofundamos nas complexidades das antigas línguas iranianas, descobrimos um fascinante mosaico de diversidade linguística e interligação histórica. Os iranianos modernos, descendentes desta linhagem antiga, incorporam uma mistura de etnias e tradições que testemunham séculos de intercâmbio cultural e migração. Dos persas de pele clara com as suas características indo-europeias às tribos de pele mais escura de origem semítica, o Irão é um mosaico de identidades que reflete a complexa interação entre história, geografia e cultura. Imagine passear pelas ruas movimentadas do Irão moderno, onde os rostos do seu povo contam uma história de diversidade e resiliência. É como caminhar por um museu vivo, onde cada pessoa que você conhece carrega consigo o legado de civilizações antigas e a vibração da cultura contemporânea. À medida que nos aprofundamos na tapeçaria da identidade iraniana, descobrimos um caleidoscópio de influências que moldaram a rica e multifacetada herança da nação.
À medida que desvendamos os fios do passado do Irão, convidamo-lo a juntar-se a nós na exploração das origens dos seus povos de acordo com as narrativas bíblicas, uma viagem que promete lançar luz sobre os recantos ocultos da história e aprofundar a nossa compreensão da experiência humana. Através da nossa exploração partilhada, vamos descobrir as verdades intemporais que nos unem, transcendendo as fronteiras do tempo e do espaço. Obrigado por embarcar nesta aventura conosco, e que você se enriqueça com o conhecimento que o espera. Imagine embarcar em uma busca pelos anais do tempo, onde cada passo revela uma nova camada de história e revelação. É como descascar as camadas de um manuscrito antigo, revelando os segredos de civilizações há muito desaparecidas, mas que ainda ecoam nos corredores do tempo. À medida que mergulhamos nas profundezas das narrativas bíblicas, embarcamos numa viagem de descoberta que promete expandir os nossos horizontes e aprofundar o nosso apreço pela rica tapeçaria da existência humana. À medida que nos aprofundamos nos anais da história, encontramos os ecos de civilizações antigas e o legado que legaram ao mundo. A história do Irão não é apenas uma história de conquistas e impérios, mas um testemunho da resiliência do espírito humano e da busca persistente de significado e identidade. Imagine viajar pelos corredores do tempo, onde cada passo revela um novo capítulo na saga épica da civilização humana. É como desvendar os fios de uma tapeçaria, revelando os intrincados padrões de cultura, tradição e inovação que moldaram o curso da história. À medida que exploramos a rica tapeçaria do passado do Irão, descobrimos uma narrativa que fala dos triunfos e tribulações da jornada coletiva da humanidade. Das majestosas ruínas de Persépolis às movimentadas ruas da moderna Teherão, o Irão testemunha o fluxo e refluxo das civilizações, cada uma deixando a sua marca na terra e no seu povo. O legado de Ciro, o Grande, cujo governo benevolente lançou as bases do Império Persa, ressoa através dos tempos como um farol de tolerância e esclarecimento. Imagine estar no meio das imponentes colunas de Persépolis, onde os ecos de antigos rituais e cerimônias ainda reverberam no ar. É como voltar no tempo para uma era de grandeza e opulência, onde reis e rainhas governavam com sabedoria e graça. À medida que exploramos as ruínas desta antiga capital, adquirimos uma apreciação mais profunda das conquistas da civilização persa e do legado duradouro do seu maior governante. Contudo, a história do Irão não está isenta de complexidades e contradições. O choque de impérios, a ascensão e queda de dinastias e a interação de ideologias concorrentes moldaram o destino desta terra antiga. Desde o zoroastrismo da antiga Pérsia até a Revolução Islâmica do século XX, o Irão tem sido um cadinho de fermentação religiosa e cultural, onde a tradição e a modernidade se cruzam de formas fascinantes. Imagine olhar para os anais do passado do Irão, onde cada página revela uma nova camada de intriga e complexidade. É como desvendar uma tapeçaria tecida com fios de conquista e resistência, fé e dúvida, inovação e tradição. À medida que exploramos os meandros da história do Irão, adquirimos uma compreensão mais profunda das forças que moldaram a sua identidade e moldaram a sua trajetória ao longo dos tempos. Hoje, o Irão encontra-se numa encruzilhada, enfrentando os desafios de um mundo em rápida mudança, ao mesmo tempo que procura preservar o seu rico patrimônio cultural. As ambições nucleares da República Islâmica, as tensões contínuas com os países vizinhos e as aspirações de uma população jovem e dinâmica contribuem para a complexa tapeçaria da sociedade iraniana contemporânea. Imagine uma nação à beira da transformação, onde as tradições antigas colidem com as realidades modernas e onde os ecos do passado reverberam nos corredores do poder. É como testemunhar um ato de equilíbrio entre tradição e progresso, enquanto o Irão navega pelas complexidades da paisagem global do século XXI. Em meio à turbulência e incerteza, há esperança. A vibrante cena artística do Irão, a sua rica tradição literária e a sua profunda reverência pela erudição e pela aprendizagem são testemunho da resiliência do seu povo. Apesar dos desafios que enfrentam, os iranianos continuam a retirar força da sua herança partilhada e dos laços comunitários que os unem. Imagine mergulhar no caleidoscópio cultural do Irão, onde cada pincelada, cada palavra escrita e cada nota cantada é um testemunho do espírito indomável do seu povo. É como testemunhar uma sinfonia de resiliência e criatividade, onde a adversidade se encontra com inovação e o desespero se transforma em inspiração. À medida que navegamos pelas complexidades do passado e do presente do Irão, somos lembrados do poder duradouro da criatividade humana, da resiliência e da busca da verdade. Através da nossa exploração da história e da cultura do Irão, vamos adquirir uma apreciação mais profunda da diversidade da experiência humana e dos valores intemporais que nos unem a todos. Imagine embarcar numa viagem pelos anais do tempo, onde cada passo revela um novo capítulo na saga épica da civilização humana. É como desvendar uma tapeçaria tecida com fios de triunfo e tragédia, inovação e tradição, iluminação e luta.
À medida que nos aprofundamos nas complexidades da rica tapeçaria cultural do Irão, descobrimos um tesouro de histórias, arte e ideias que moldaram o curso da história e continuam a inspirar-nos hoje. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na vibrante tapeçaria da cultura iraniana, explorando sua poesia, música, arte e filosofia. Dos versos místicos de Rumi às melodias assombrosas da música tradicional persa, cada aspecto da herança cultural do Irão oferece uma janela para as profundezas da alma humana. Então, acompanhe-nos nesta jornada enriquecedora enquanto celebramos a resiliência, a criatividade e a beleza do povo e da cultura do Irão. Vamos mergulhar nas profundezas da expressão e experiência humana e descobrir as verdades universais que nos unem como companheiros de viagem nesta jornada chamada vida. Prepare-se para ser inspirado, iluminado e elevado enquanto exploramos os tesouros atemporais do Irã em Bíblia citada.